dia, povo de Deus. Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos. Aleluia. Bom dia, igreja amada, povo lindo de Jesus. Bom dia a todos. Aleluia. Vamos entrando, vamos nos acomodando aí, nos preparando para esse dia. Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos. Manda o link aí nos grupos da igreja. Amém, amém. Vamos aguardar os irmãos entrarem. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, povo. Vamos ver quem já está por aqui. Aleluia. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Amo vocês. É uma alegria tê-los aqui. É uma alegria participar desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, essa obra de Deus. É uma honra caminhar com você no reino de Deus. Bom dia a todos, seja bem-vindo, meu irmão Robson Cabral, Marcelo Alves, seja bem-vindo, irmã Elaine, muito bom dia, irmã Silene Azevedo, bom dia, irmã Mari, irmã Fran, seja bem-vinda. Irmão Miguel, bom dia, família Cenáculo. Irmã Lene, paz do Senhor Jesus. Pastor João Caetano, bom dia, paz do Senhor, meu querido. Dilene, bom dia. Pri Rafa, buenos dias. Ruth de Paula, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bom dia a irmã Ivânia, irmão Marcos Crisóstenes, Cris Marum, bom dia. Pastor Ezequiel, bom dia. Irmão Everton, bom dia a todos. Entrega aí o link para a família. Manda o link para a família, manda o link para os amigos. Fala, vem ser abençoado. Vem receber de Deus. Irmão Edés de Carla, muito bom dia. Bom dia a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live devocional. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e derramado sobre nós, glórias a Deus, e eu quero declarar a bênção do dia sobre a sua vida, amém? Se você puder, erga suas mãos, como quem recebe essa bênção sobre o seu dia. Eu declaro a paz. Recebe a paz do Senhor nesse dia. Eu declaro vida. Eu declaro a maior bênção sobre você. A bênção maior sobre a sua vida. Que o Senhor te guie em sabedoria. Que o Senhor nos dê o seu tesouro, o céu. Que haja chuvas sobre a sua vida, sobre a sua semente, que o Senhor faça o trabalho de suas mãos ser agraciado com prosperidade, com soluções, que o Senhor te liberte de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença maligna, que o Senhor guarde os seus pensamentos, sua mente, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o seu coração. Declaro no nome do Senhor Jesus saúde sobre você. Rejeitamos toda a enfermidade do pecado, toda enfermidade que vem do pecado, e declaramos que somos novas criaturas em Cristo Jesus, e que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, aquele que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, ele vivifica o seu corpo mortal. Em nome de Jesus, que você receba a sua autoridade, a autoridade de Jesus sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sua saúde. Em nome de Jesus, nós rejeitamos
todo pensamento religioso de condenação, de culpa, de fracasso, em nome de Jesus, e declaramos a luz da vida, a luz da vida, a luz da vida. Cristo é a luz da vida, a palavra de Deus é a luz, ela nos ilumina, ela nos esclarece. A palavra de Deus está entrando em nós essa manhã, ela afasta toda a escuridão, todas as dúvidas, todos os medos, porque ela é a verdade. Louvado seja Deus, amém? Você é abençoado. Jesus morreu na cruz para te dar o favor, a bênção de Abraão, a bênção que enriquece e não acrescenta dor, o favor que não pode ser limitado. Declaro que Deus tem prazer na sua prosperidade. Cristo Jesus pagou o preço para que você fosse livre. Ele levou as doenças para nos curar, Ele levou a pobreza e a miséria para nos enriquecer. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida, e Ele tomou nossas injustiças para nos dar a sua justiça. Bendito seja o Senhor. A obra foi consumada, tivemos um substituto na cruz, aleluia, que hoje, dia após dia, ainda se manifeste mais e mais a justiça de Deus na sua vida, substituindo toda a fraqueza pelo seu poder, pela sua capacidade em nós. Bendito seja Deus, amém? Glória a Deus por isso, que você possa receber todas essas declarações de bênção e favor de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor, amém e amém. Bom dia, povo santo. Nós estamos no nosso 4º dia da nossa jornada de provisão. 4º dia que estamos aqui juntos na nossa jornada da provisão. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a cultura da provisão. Eu quero começar essa live confrontando algo que é tão maligno e tão perigoso, que muitas vezes se disfarça de bondade e de santidade. É o espírito da miséria e da escassez. Escreve aí, hoje é dia de confrontar o espírito da miséria e da escassez. Ontem nós já falamos sobre isso, para vencer o espírito da escassez. Mas muitas vezes a gente não consegue vencer o espírito da escassez porque ela se disfarça. Esse é um espírito astuto, e o diabo, ele acaba usando um discurso que parece justo e até espiritual para tentar nos enganar. Ele veste a escassez com um tom de justiça e de religião. Ele nos faz acreditar que falar de provisão, de riquezas ou recursos tira Jesus do centro. Tem pessoas que quando chega diante de uma palavra dessa, ouvindo, às vezes nem ouve, às vezes nem para ouvir, mas só o fato de falar de riqueza e de provisão, a pessoa já tem um discurso pronto. Ela acha que falar de riqueza tira Jesus do centro, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Falar de riquezas não tira a centralidade de Jesus. Falar de provisão não tira a centralidade de Jesus. Isso quem fala é a sua usura. Isso quem está falando é o seu egoísmo, o seu orgulho está falando. Eu quero afirmar com toda clareza essa manhã: falar de finanças não tira Jesus do centro. Falar de prosperidade não diminui a glória de Cristo, porque Jesus é e sempre será o centro do Evangelho. Ele é a nossa razão, Ele é o início, meio e fim. Tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. Tudo é para a glória dEle. Porém, nós precisamos entender que a herança que recebemos em Cristo inclui as riquezas do reino. As bênçãos da nova aliança não são apenas espirituais, mas também materiais. O Deus que nós servimos é o Deus da abundância. Ele nos promete mais do que suficiência, para que possamos tocar as multidões, para que a gente possa tocar as pessoas a que Ele tanto ama.
Pense nisso, você não poderá mover a cultura de uma nação, mudar uma realidade de uma cidade, impactar uma favela, uma comunidade, impactar uma geração se você estiver preso à miséria e à escassez. O reino de Deus avança com o poder de Deus, com o poder do alto, mas também com recursos e uma visão grandiosa. Escreva isso: o reino de Deus avança com o poder do Espírito. Isso é em primeiro lugar. Mas junto com o poder do Espírito, precisa vir uma provisão poderosa. Provisão já está, o recurso e a visão juntos. Provisão, recurso e visão juntos. Escreva isso: provisão é recurso e visão. Então Deus, na sua sabedoria, na sua economia, na sua riqueza, na sua graça, Ele deu-nos uma provisão. E a provisão dele inclui o poder do Espírito e inclui os recursos. E os recursos que Ele coloca em nossas mãos são ferramentas para levar o Evangelho mais longe, para alcançar os perdidos, para sustentar obras que glorificam o seu nome. A ideia de que precisamos rejeitar riquezas para sermos mais santos ou mais focados em Jesus, isso é um engano do inimigo, porque ele sabe que você é pobre, você não pode tirar ninguém da pobreza. Ele sabe que você é escasso, não pode investir no reino de Deus, não pode patrocinar o missionário no campo. Estamos precisando de missionários, estamos precisando de recursos, estamos precisando de toda sorte de recursos para estender o reino de Deus. E o diabo está te enganando. O que tira Jesus do centro, querido, é o egoísmo, é a ganância, é o coração fechado, é a mente fechada. Mas a riqueza nas mãos certas, as riquezas na mão do servo de Deus, é um instrumento para estabelecer o reino de Deus na terra. A riqueza nas mãos certas. O dinheiro, ele não é bom e nem é mau. O dinheiro, ele é bom ou ele é mau na mão de quem ele está. Se você é mau, o dinheiro na sua mão vai fazer maldade. Porque o dinheiro, ele só vai aumentar e maximizar o que você é. Então hoje eu quero te convidar a renovar sua mente sobre esse tema. Permitir que o Espírito Santo revele a verdade sobre provisão divina. Não deixe se enganar pela falsa santidade que glorifica a pobreza. Deus nos chamou para viver exponencialmente. Deus não nos chamou para viver limitados, mas para viver em abundância, porque essa abundância é a glória para Ele, é a glória dEle, e é avanço para o reino de Deus. Amém? Então nós vamos quebrar hoje as mentiras do espírito de miséria, que nos fazem, nos colocam num lugar de inércia, de escassez, e nós vamos abraçar e nos apropriar das riquezas que o Pai nos deu em Cristo Jesus. É hora de viver uma plenitude da nova aliança, é hora de viver uma plenitude das suas finanças, é hora de viver a plenitude de Deus, de recursos dos céus. Amém? Quem pode dizer amém para essa palavra? Então, o espírito de escassez, o espírito da miséria, ela tem uma mentalidade maligna. Ela é tão perigosa que ela se traveste de bondade, de santidade. É a religiosidade. O diabo, ele quer te dar um discurso que parece que tem um tom de justiça. Não, essas igrejas, esses pastores que ficam falando de finanças, eu gosto da centralidade do evangelho, de Jesus no centro. Gente, pelo amor de Deus, você não vê que isso é uma arapuca do diabo? Você acha que uma pessoa próspera em Deus, ela tira Jesus do centro? Não falar de prosperidade não tira Jesus do centro. Isso é a sua religiosidade. E o inimigo está pegando você pela sua religiosidade, te dando esse discurso, essa fala, essa ideia de que as finanças tiram Jesus do centro, que falar de riqueza tira Jesus do centro.
Falar de prosperidade tira Jesus do centro, isso é uma mentira. Por favor, abra sua mente, isso é uma mentira. Eu quero falar sobre isso, porque Jesus, ele é o centro do Evangelho. Mas para você receber as heranças que Jesus, que está no centro do Evangelho, porque Jesus veio para te dar uma herança. E para você receber essa herança, para você receber as riquezas do reino, são bênçãos extremamente importantes, porque você não vai poder tocar as multidões, você não vai mover a cultura de uma nação, você não vai mudar a realidade de uma cidade, de uma vila, sem se apropriar das riquezas, das bênçãos que o Senhor nos dá, dos recursos que nós precisamos para levar o Evangelho mais adiante. Então, a Bíblia está cheia de pessoas que Deus enriqueceu. Deus não tem problema em enriquecer você. Deus não tem problema em prosperar a sua vida. Deus enriqueceu pessoas, mostrando como Ele abençoou os seus servos com provisão abundante para que eles cumpram o seu propósito. Escreva isso: Deus abençoou os seus servos com provisão abundante para que eles possam cumprir seus propósitos. Deus faz isso? Deus faz isso? Então, você pode ver na palavra de Deus, no Antigo Testamento tem Abraão. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, que abençoaria grandemente. A riqueza de Abraão incluiu terras, gado, prata, ouro. O versículo de Gênesis 13:2 está escrito que Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. E o propósito, por que Deus enriqueceu Abraão? A riqueza de Abraão foi usada para estabelecer alianças, expandir a promessa de Deus sobre a terra e que a descendência dele herdaria. Deus deseja que a sua descendência seja próspera e poderosa sobre a terra. Deus enriqueceu a Isaac. Isaac foi abençoado por Deus durante o período de escassez. Mesmo em tempos de fome, ele prosperou. Mesmo em tempos de seca, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia diz em Gênesis 26:12 que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E o propósito dessa bênção sobre Isaac é que Deus mostrou a fidelidade dele ao cumprir as promessas feitas para Abraão, prosperando Isaac para continuar a linhagem, para continuar o plano de Deus. Deus prosperou Isaac para que ele tivesse condições de continuar no plano de Deus. E para mostrar para as terras, para os povos vizinhos que tentaram saquear Isaac, que Deus era com ele, que Deus era poderoso, que Deus é Deus. Deus pode prosperar você para mostrar para o seu entorno que Ele é Deus, para mostrar para a sua família, para mostrar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para mostrar que quem serve a Deus, quem decide servir ao Senhor, Deus prospera. Deus prosperou a Jacó, apesar de começar com pouco. Lá no início foi uma trava e Jacó não prosperava e ele teve que trabalhar e fugir e tudo mais, mas ele tornou-se extremamente rico por meio da bênção de Deus. Deus guiou ele por um caminho e no final ele deu de cara com a provisão poderosa de Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 30, capítulo 30, versículo 43, está escrito: e o homem cresceu em grande maneira. O homem que ele está falando é Jacó. E Jacó cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. E a riqueza que Deus deu para Jacó foi para estabelecer as bases para as 12 tribos de Israel. José foi poderoso. José foi rico, José foi promovido de escravo a governador do Egito. Ele se tornou um homem muito rico e muito poderoso, sendo usado para levar salvação às nações no tempo de fome. Em Gênesis 41, versículo 41 e capítulo 41 e versículo 41 está escrito: e Faraó disse a José: vê, eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E Deus usou a posição de José e os seus recursos para preservar Israel e preservar o seu plano durante o tempo da crise.
Salomão é um dos maiores exemplos de riqueza dada por Deus. Sua sabedoria e suas riquezas foram incomparáveis, conforme a promessa divina. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 15, está escrito que, além disso, o rei fez que houvesse em Jerusalém prata e ouro e como pedras preciosas. Deus abençoou Salomão para que ele construísse o templo, simbolizando a presença de Deus entre o povo de Israel. Tudo que Deus dá de riqueza, Ele dá para um propósito. Escreva isso. Tudo que Deus dá de riqueza, Ele dá para um propósito. Deus prosperou a Jó. Mesmo depois de Jó perder tudo, Deus restaurou, restituiu a riqueza de Jó em dobro. Ele já era muitíssimo rico, mas Deus prosperou ele e restituiu ele em dobro, mostrando sua capacidade de abençoar aqueles que permanecem fiéis. Em Jó, no capítulo 42, versículo 12, está escrito: e assim abençoou o Senhor e o último estado de Jó mais do que o primeiro. A história de Jó demonstra a fidelidade de Deus e o seu desejo em restaurar, te abençoar e te restituir. Deus quer restituir as bênçãos sobre a sua vida. Deus abençoou Davi poderosamente. Davi foi abençoado com riquezas, com recursos, para preparar o templo que Salomão construiria. Em 1 Crônicas 29:2 está escrito: e com todas as minhas forças preparei para a casa do meu Deus o ouro, a prata, o ouro para as obras de ouro e a prata para as obras de prata. Ele diz: com todas as minhas forças, ele trabalhou, ele juntou e ele preparou uma oferta para a casa do seu Deus. E você aí com o discurso de religiosidade não tem preparado nada para a obra de Deus, para o reino de Deus avançar. Sempre com a mão mirrada, como nós falamos ontem, a mão remissa. A Bíblia diz que a mão diligente, ela governará. Pessoas com a mão diligente governam. Escreva isso, anote isso. Pessoas com a mão diligente governa. Declare isso: a minha mão é diligente. Olha para suas mãos e diga: seja diligente. Em nome de Jesus. Eu quero ver quem está comigo nessa live. Diga, escreva aí: minha mão é diligente. Minha mão é diligente em oferecer ao Senhor o melhor. Aleluia. Agora, se você fala assim: tudo que você falou aí é da antiga aliança. Se você é desses que acha que o Antigo Testamento não vale mais, então vamos para o Novo Testamento. Vamos lá, Romanos 8:17. E se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com Ele padecemos, é certo que também com Ele seremos glorificados. Então nós somos herdeiros para vivermos em glória. Somos herdeiros, Romanos 8:17, somos herdeiros para vivermos uma vida gloriosa. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A partir do céu, Deus nos liberou sobre nós toda sorte de bênção. Efésios 1:11 está escrito que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, para que andássemos em obras grandiosas, em obras gloriosas. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, está escrito: e se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão. E se vocês são descendência de Abraão, vocês são herdeiros, conforme a promessa. Herdou de Abraão o quê? As bênçãos, toda sorte de bênção. Assim como Deus enriqueceu Abraão, Deus deseja enriquecer você, que você seja próspero. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa viver um estilo de vida que declare, que anuncie a grandeza de Deus. A sua mesquinharia, a sua escassez, a miséria, a sua mente pequena não vai anunciar a grandeza de Deus. Então você precisa abrir sua mente hoje. Em Apocalipse está escrito que Ele nos constituiu reino. Reino, não é o reino da pobreza, é o reino de Deus. É um reino abastado, um reino farto, um reino cheio de recursos. Ele nos constituiu reinos e sacerdotes para servir. Para servir. Por que Deus quer que você tenha? Para você servir ao seu Deus Pai. E a Ele seja glória e o poder para todos sempre. Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vos tornasse ricos. Ele já assumiu um lugar de pobreza para que você fosse rico. Ele já passou por todas as provas para que você vivesse em vitória. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3,16: oro para que com a sua gloriosa riqueza Ele os fortaleça no íntimo com seu poder por meio do seu Espírito. Em Colossenses 1,27 está escrito: a quem Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se Cristo está em você, a esperança da glória. E há poder para viver os mistérios das riquezas de Deus. O desejo de Deus é que você reine em vida. Romanos 5,17: se pela transgressão de um, que foi Adão, entrou a morte, e a morte reinou, a pobreza reinou, a destruição reinou, muito mais aqueles que recebem em abundância a graça de Deus e o dom da justiça e o perdão, eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Abre a sua mente em nome de Jesus. É tempo de você reinar em vida. Porque por causa de Adão entrou a pobreza, entrou a morte, entrou a doença, mas por causa de Jesus nós recebemos a abundante graça e o dom da justiça. E o dom da justiça é para você reinar em vida. A justiça de Deus, ela te prospera. A justiça de Deus te restitui. A justiça de Deus faz você reinar em vida. Aleluia. Deus está com, sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. Hoje Deus está pegando o martelo da palavra e quebrando essa mentalidade de escassez, quebrando essa mentalidade de miséria, de pobreza, em nome de Jesus. 2 Timóteo 2,12 está escrito: se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se você perseverar com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então é tempo de nós reinarmos com Jesus. Apocalipse 5,10 está escrito: tu o constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Lucas 12,32 está escrito: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas. Em 2 Coríntios, no capítulo 3,18, está escrito que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
uma glória cada vez maior, uma glória cada vez maior, de glória em glória. Então nós estamos sendo chamados para viver sobre essa glória, viver a glória de Deus, em autoridade em Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, está escrito: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é cheio de riquezas, Ele tem abundante graça, Ele tem toda sorte de bênçãos. Efésios 2,6 está escrito que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais para governar com Cristo Jesus. Hebreus 12:28 está escrito: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, um reino que não tem crise, que não tem miséria, que não tem sofrimento, um reino que não tem escassez, é o reino inabalável. Então sejamos agradecidos e assim adoremos de modo aceitável, com reverência e temor. Adorar a Deus com reverência e temor é se apropriar da autoridade que Ele nos deu e viver o que Ele conquistou para nós. 2 Coríntios 9:8 está escrito que Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, diga todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Em todo tempo, tendo tudo para toda boa obra. Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11, está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas desse mundo, quem lhes confiará verdadeiras riquezas? Então o segredo está na fidelidade, no quanto você está disposto a ser uma fonte e não parar em você. Esses versículos que eu li, em resumo, eles mostram que Deus não apenas promete riquezas espirituais, mas também nos dá autoridade, recursos e provisão para avançarmos no reino de Deus. A herança que temos em Cristo é completa, abrangendo bênçãos espirituais, físicas, materiais, tudo para a sua glória. Escreva isso, é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus e tudo para a expansão da obra de Deus, do Evangelho na terra, o Evangelho de Cristo sendo propagado na terra. Tudo para a glória de Deus, para o cumprimento da vontade dEle na terra. Nós precisamos de uma cultura de provisão. Uma cultura de provisão onde provedores pensam em prover. Não pensa uma pessoa que fica nessa voz da religiosidade. Não vamos falar de riqueza, a centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo. Nós temos que falar de Cristo, sim, mas nós temos que falar da herança que Cristo tem. Temos que falar da sua responsabilidade em pegar essa herança, prosperar. E cuidar do órfão, cuidar das pessoas, fazer a obra de Deus, cuidar do menos favorecido, cuidar do pobre, cuidar do ímpio, daquele que não tem a Jesus, fazer com que o Evangelho chegue. Então nós precisamos da cultura da provisão, onde provedores pensam em prover. Provedores pensam em prover. Escreva isso, provedores pensam em prover. Que o provedor pensa em prover o missionário para a região carente, prover o missionário para onde não ouviu Jesus, prover a obra de Deus, prover recursos para que o Evangelho chegue nas vilas, nos valados, nas cidades, prover o recurso para que a obra de Deus tome lugares, tome, a voz, tome a mídia, tome as escolas, que a igreja tenha escolas, tenha creches, tenha, faculdades.
Provedores pensam em prover. Eu quero prosperar de tal modo que junto comigo os meus irmãos prosperem também, que na próxima estação os nossos filhos terão uma faculdade da nossa igreja, terão faculdades de medicina, faculdades de doutorados de todas as espécies, que o povo do Senhor seja um povo próspero, que o justo governe, que nós tomemos a nossa montanha. Isso é uma mente provedora. Você pode falar, uau, que visão. É essa visão que Deus quer te dar. É essa visão grandiosa que Deus quer te dar. A Bíblia diz que o generoso, por sua generosidade, será exaltado. Diga, o generoso pensa em generosidade, e por sua generosidade será exaltado. Note bem, o provedor pensa em provisão. O generoso pensa em generosidade. Pensar em generosidade está relacionado a uma consciência, uma formação, uma educação. E é isso que essa jornada está fazendo, é uma aula. Isso daqui é uma aula que eu estou preparando todas as manhãs para você. É um curso sabe, é uma faculdade do céu para te tornar um provedor. Para te tornar uma pessoa liberta financeiramente. Deus, eu não tenho dúvida que Deus está me usando nesses dias como um libertador financeiro, e você vai ser liberto nas suas finanças. E a primeira libertação acontece aqui, na sua mente. O generoso, ele pensa em generosidades. O generoso, ele vive por algo grandioso. Os grandes inventos da humanidade nasceram do desejo de alguém suprir a necessidade de outra pessoa. As grandes indústrias, hoje em dia, elas investem milhões de dólares pensando como criar e contribuir para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de seus funcionários. As empresas que mais prosperam são as empresas que estão interessadas no desenvolvimento de seus funcionários, de seus colaboradores. Da mesma forma, Deus nos dá a mentalidade da generosidade, para que possamos viver algo maior e receber toda a nossa herança, toda a medida de sua bênção, para viver com propósito de impactar vidas. Diga, o propósito é impactar vidas. Provérbios 11, 24, está escrito: alguns há que distribuem, e ainda se lhes acrescenta mais. Tem os que distribuem. Esses que distribuem, Provérbios está dizendo que se lhe acrescenta mais ainda. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua própria perda. Os que distribuem, olha o que a Bíblia diz, é a palavra, não é minha não é eu que estou inventando, é a palavra de Deus. Os que distribuem se acrescenta mais, e os que retêm mais do que o justo, mais retêm para sua própria perda. O versículo 25 de Provérbios 11 diz que a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Em outra versão diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Deus está aqui nesta manhã, usando a minha vida. Eu gastei tempo e estou comprometido, porque o Senhor tem me incomodado. Há alguns meses eu falei com a Priscila, falei com os líderes do cenáculo, o pastor Ezequiel, a pastora Diná. Falei, nós carregamos tantas promessas de prosperidade, de crescimento, mas eu sinto que a igreja não está acessando. Então eu preciso dar uma resposta para isso. E essa jornada é exatamente para que você acesse esse lugar. Em Isaías 32:8 está escrito que o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres ele persiste. Então eu quero que você ore essa manhã, e você peça essa manhã, para que o Senhor, vire uma chave na sua mentalidade. O generoso pensa em generosidade. A Bíblia diz que o generoso pensa em generosidade, e por sua generosidade ele será exaltado. Pensar em generosidade tem a ver com uma consciência, com a formação.
Há uma cultura que está sendo desenvolvida. Qual é a cultura que está sendo desenvolvida em você? A cultura se desenvolve por meio de hábitos, de costumes que aprendemos na nossa casa ou conforme a nossa educação, a formação que recebemos. E é muito importante, como filhos de Deus, sermos educados pela palavra de Deus. Isso aqui é uma aula de Deus. Sermos transformados na nossa maneira de pensar e termos uma cultura de generosidade. O seu real valor, o valor do ser humano, não está no que ele recebe, mas no que ele dá. Porque a maioria das pessoas, elas estão interessadas só em receber e em serem favorecidas. São como sanguessugas. Só querem receber, serem servidas. O que importa é o quanto elas não têm que fazer nada e receber de todo mundo. Isso daí é sanguessuga. Você pode escolher ser o sanguessuga, mas você vai perder o melhor de Deus. Porque a Bíblia chama de ministério aquilo que você decide como você vai servir os outros. A Bíblia chama de ministério. O seu ministério pode ser hoje, ao invés de ser o sanguessuga, você ser um provedor geracional com uma provisão poderosa de Deus, que vai deixar um legado para as próximas gerações. Os grandes inventos da humanidade nasceram pensando em suprir a necessidade dos outros. As grandes indústrias pensam em suprir a necessidade dos seus colaboradores. E hoje você precisa dessa mentalidade, a mentalidade de suprir o outro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor, se demonstrando Deus amoroso, doando o seu Filho. Deus demonstra o seu amor doando o seu Filho. Deus demonstra o seu amor dando. E esse é um padrão. Como você demonstra o amor? Dando. O amor de Deus que está em você evidencia quando você tem uma mentalidade de doação. Dar aos seus filhos, aos necessitados. Oferecer suas ofertas, os seus dízimos ao reino dos céus. Quando falamos sobre dízimo, irmão, algumas pessoas se ofendem. Falar sobre finanças, as pessoas se ofendem. Mas o que é dizimar? Dizimar é confiar. É saber que os seus 10% abençoam os 90% que você vai gastar, que você vai usar. Lembre-se de tudo que é abençoado sempre será multiplicado. Escreva isso. Tudo que é abençoado sempre será multiplicado. E quando você tem uma cultura de dar, suas mãos sempre estão cheias. Pois sempre haverá alguém para você dar e sempre haverá o rio de Deus fluindo sobre as suas mãos. Prepare-se, pois o seu tempo de ser abençoado chegou. Escreva aí. Meu tempo de ser abençoado chegou. Este é o meu tempo de ser abençoado. Chegou o meu tempo de ser abençoado. Quem crê nisso? O meu tempo de ser abençoado chegou. Eu quero ver quem crê nessa palavra. Aleluia, aleluia. O meu tempo de ser abençoado chegou. Mas se chegou o seu tempo de ser abençoado, então também chegou o seu tempo de ser abençoador. Ser tu uma bênção. Então a chave para vivermos plenamente a herança de Deus está em desenvolver uma cultura de provisão, uma mentalidade alinhada com o coração de Deus como provedor. Quando nós falamos em provisão, não estamos apenas falando em suprir nossas necessidades pessoais. Estamos pensando além. Prover para os outros e impactar vidas e transformar realidades. Irmãos, de verdade, eu estou crendo que está vindo uma unção de transbordo poderosa sobre as nossas vidas. Não é uma medida que vai tirar você da crise. Não é só isso. Não é só sobre isso. É uma medida tão poderosa que você vai construir. É uma unção de construtores. É uma unção de construir coisas poderosas. De estabelecer um legado poderoso. A palavra em Isaías
em 32:8 diz que o generoso projeta coisas generosas, que a pessoa nobre projeta coisas nobres. Note bem, o generoso pensa em generosidade. Isso significa que a generosidade começa na sua mente. A generosidade começa em sua mente. É uma questão de consciência. É uma mentalidade, não é uma ação isolada. Não é você ir lá uma vez participar de uma ação social. É uma cultura, é um estilo de vida. É uma cultura de provisão. Deus está nos desafiando a viver uma cultura de provisão. O que é essa cultura de provisão? É vivermos por algo maior. Pedir que o Senhor nos visite com ideias grandiosas. Eu estou orando todas as madrugadas e clamando: Senhor, visita esses provedores na madrugada, dá a eles ideias milionárias, porque os próximos milionários do Brasil estão na live da provisão. Amém? Os grandes inventos da humanidade nasceram com esse desejo, alguém que queria suprir uma necessidade, e o Senhor pode oxigenar o seu cérebro, trazer luz no seu cérebro, inspirar você com ideias poderosas, com ideias grandiosas, te dar receitas grandiosas. Aleluia! Diga essa manhã, declare: eu recebo uma mentalidade poderosa de generosidade e suprimento. Deus nos dá uma mente provedora. Deus nos dá uma mente que provê. Receba essa manhã uma mente provedora. Da mesma forma, Deus nos capacita com essa mentalidade de generosidade, uma consciência voltada a prover. Ele nos dá recurso, habilidade, oportunidades e riqueza para cumprirmos o seu propósito maior. Não é sobre nós sermos beneficiados, não é só para o nosso benefício, é para nós sermos canais de bênção para o próximo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, para que nós tenhamos tudo o que é necessário para transbordar em toda boa obra. Eu quero profetizar: tudo que você precisa para transbordar em boas obras vai chegar na sua vida. Esse transbordar é um reflexo da herança que recebemos em Cristo. Pensar além de nós mesmos, investir na expansão do reino e prover para impactar a geração. Viver por algo maior, receber toda a herança divina, toda a medida da sua bênção. Não apenas um privilégio seu, mas é uma responsabilidade sua. Não é sobre privilégio. Isso é uma bomba na sua mão, porque você tem a responsabilidade. Você se lembra da parábola dos talentos? Que o que não prosperou, o que não multiplicou, ele teve aquele recurso arrancado, e a Bíblia diz que até o que não tem vai ser tirado. E aquele que ele dá, ele tem a obrigação de multiplicar. Nós somos chamados para ver algo maior. Então a cultura da provisão nos leva a abraçar a nossa herança divina, como filhos e herdeiros. Sabe, todos esses versículos que eu li hoje, você precisa pegar esses versículos e se apropriar deles, decorar. Pega um caderno, uma caneta, escreve todos esses versículos que eu citei. Do Novo Testamento, do Antigo Testamento, escreva, decore, saiba de cor, porque essa é a sua legislação, essa é a lei do reino. Então abrace a sua herança, invista naquilo que Deus ama. Abrace sua herança e invista naquilo que Deus ama. Vidas, multidões, expansão do reino. Mude realidades com o recurso que Deus vai te dar. Você vai mudar realidades, mudar situações, mudar vilas inteiras. O grande avanço está chegando na sua vida. Desenvolver uma cultura de provisão é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus, e Ele nos dá para um propósito maior. Tudo o que eu tenho vem do Senhor, e Ele me dá para um propósito maior. Falar de riqueza e de herança e de prosperidade não tira Jesus do centro. Eu vim aqui hoje para falar isso. Na verdade, falar de riqueza coloca Jesus no centro da nossa missão.
Receber abundantemente é um chamado para dar abundantemente. Receber abundantemente é um chamado para dar abundantemente. Porque Deus não vai promover o seu egoísmo, a sua usura. Deus não vai promover o seu egoísmo. Afinal, provedores pensam em prover. O generoso não apenas dá, mas pensa em generosidade. Projeta generosidade, projeta bênçãos, projeta meios de abençoar mais. E por isso ele será exaltado. Por sua generosidade, você será exaltado. Deus não tem problema em exaltar você. Há um discurso religioso. Não, Deus não quer exaltar ninguém. Sim, Deus quer exaltar você. Deus quer que você tenha sucesso. Pastor, você tem coragem de dizer isso? Claro que eu tenho coragem, porque isso aqui é evangelho. Deus não fez a criação dele para viver se arrastando na pobreza, na miséria, na escassez. Deus não fez. Ninguém se arrastando glorifica a Deus. Ninguém na necessidade glorifica a Deus. Uma pessoa que se levanta para viver poderosamente e contar um testemunho. Eu vivi tantos anos me arrastando com a escassez, mas Deus abriu minha mente e eu decidi prosperar, e o Espírito Santo veio e me capacitou, e eu mudei a história da minha família, da minha vida, e deixei um legado poderoso. E hoje eu abençoo o reino de Deus, abençoo o missionário no campo, eu abençoo a obra de Deus, eu patrocino a obra de Deus. Aleluia! Isso é grandioso, viver por isso é algo grandioso. Se apropriar de tudo isso, Deus está chamando, mas é mais fácil você vestir a capa da sua religiosidade e falar, não, esse pastor está falando de riqueza, eu gosto de Jesus no centro. Isso aí é mentira sua, isso aí é um discurso pobre seu. Sabe por quê? Porque se apropriar disso aqui que eu estou falando, dá trabalho. É preciso ler a palavra, tem que levantar de madrugada para a live, tem que levantar para orar de madrugada, tem que estudar, tem que orar, tem que organizar a sua vida, porque não é bagunçado as coisas, tem que organizar suas finanças, tem que sair da bagunça, tem que sair da preguiça, tem que disciplinar os seus hábitos, tem que disciplinar o seu coração, tem que disciplinar a sua generosidade, mas você não quer isso. Então é melhor falar assim, centralidade. Centralidade é uma conversa que o diabo arrumou para te amarrar na miséria. Parece engraçado, mas é sério. E eu vim aqui quebrar esse espírito de religiosidade, essa mentira do capeta, do inferno na sua mente. Muitos não querem fazer isso, sabe por quê? Porque é mais fácil adotar o discurso religioso, colocar uma pose de santo, e maquiar sua inércia, maquiar sua preguiça, maquiar sua irresponsabilidade com o órfão, maquiar sua irresponsabilidade com o pobre, com a viúva, com o menos favorecido. É maquiar a sua irresponsabilidade com o perdido, com as nações não alcançadas. Isso aí é essa mentira que o diabo está te amarrando. Mas eu vim aqui com a palavra quebrar essa corrente, quebrar essa mentira que te amarra à escassez. É mais fácil usar esse discurso que você preza pela centralidade de Cristo, que Deus não está interessado na riqueza. Deus está interessado sim, porque Ele prosperou quem tinha propósito com Ele. Mas eu quero te avisar, quem perde é você. É você que está deixando de viver o sobrenatural. É você que está deixando de viver o infinitamente mais. É você que está deixando de viver o exponencial mais de Deus. É você que está perdendo de reinar em vida. Eu quero te fazer um desafio essa manhã, a largar essas desculpas, essas moletas, essas mentiras. Deixar de lado isso, ser humilde, falar assim, olha, eu vou deixar de lado essa capa mentirosa de santidade, de religiosidade, de preguiça. E decida crescer, decida ser uma bênção. Sabe, gente, esse é o espírito de Judas. É o espírito de Judas que faz você ser amarrado na escassez. Judas, quando ele viu a mulher quebrando aquele vaso de alabastro, 1 ano de salário de um soldado, irmãos, imagina você que é militar, pegar 1 ano de salário do militar e quebrar nos pés de Jesus. Nossa, mas que desperdício! É muito desperdício, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres.
O mesmo que depois vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o mesmíssimo personagem, a mesma pessoa que estava dizendo que era para pegar o recurso e dar para os pobres, foi o mesmo que vendeu o maior recurso de todos, Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Sabe? Então às vezes a gente vai fazer um evento para glorificar a Deus e a gente organiza e faz tudo com excelência para a glória de Deus e gasta, porque fazer evento é caro. Agora a gente vai fazer a conferência da provisão dia 29, 30 e dia 1º de dezembro. Irmãos, gasta a estrutura, tudo que você vai fazer com excelência tem gasto. Aí as pessoas, nossa, mas para que esse desperdício? Por que não dá para o pobre? É porque ela não quer ver gente liberta, não quer atrair as multidões para Cristo, não quer usar o que tem, o recurso que tem, sabe, para pegar e atrair as pessoas, para movimentar o reino de Deus, para que mais pessoas sejam libertas. Comprar uma câmera dessa tão cara para a igreja, porque uma palavra como essa, irmãos, tem 35 pessoas ouvindo. Imagina, irmãos, se tem 1000 pessoas ouvindo uma palavra libertadora dessa, se tem 1000 pessoas que vão ser provedores geracionais. Imagina se a gente investe bastante num trabalho, numa jornada como essa, e nós temos aí 2.000, 3.000, 5.000 pessoas sendo libertas, irmãos. Quantas pessoas vão prosperar? Quantas pessoas terão? Quantos novos milionários teremos para a glória de Deus? Você prefere dormir? Você prefere pôr a capa da mentira, a capa da religiosidade, porque te incomoda? Porque isso aqui, essa conversa não é para fracos, essa conversa é para gente forte, essa conversa não é para qualquer um. Tem gente que se escandaliza com a conversa dessa. Então eu quero convidar você. Eu sei que não estou falando com... Eu sei que você está aqui porque você já tem a mente próspera. Seja humilde. Se liberte dessa capa de religiosidade. Deixe a preguiça. Decida crescer. Decida ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Comece a pensar como Jesus. Com uma mente próspera. Uma mente voltada para a generosidade. É hora de você ser firme e verdadeiro. Se você quiser viver essa cultura de provisão, apropriar-se da... Pastor João Caetano, é forte, Brasil. Irmãos, nós temos que confrontar esse espírito de engano que mantém as pessoas nessa capa de religiosidade. Está na hora de você se apropriar da herança que Deus tem para você. Entenda uma coisa, dá trabalho. Não é para quem quer viver no conforto, na inércia. Exige ler a palavra com profundidade, orar de madrugada, buscar a face de Deus, organizar sua vida, colocar toda a bagunça em ordem. Disciplinar seus hábitos, disciplinar sua vida, disciplinar seu coração, disciplinar sua mente. Muitos não querem pagar esse preço, preferem o atalho mais fácil. Esposar de santo, usando essa maquiagem de inércia para esconder sua preguiça, sua irresponsabilidade. Eu estou falando essa manhã para gente responsável, para gente que tem responsabilidade com os outros, gente que sente o encargo do céu sobre as outras pessoas, com o perdido, com o pobre e com o reino de Deus. Que o seu zelo seja pela centralidade de Cristo, sim, mas que Cristo seja o centro da nossa vida e da vida dos outros. Que Cristo esteja no centro da nossa cidade, da nossa nação. Que você pare de esconder, de fato, que você não quer fazer nada. E você não perca a oportunidade de viver o sobrenatural. De experimentar o exponencial, de experimentar nesse tempo transbordar de Deus. Largue essa capa, largue essa falsa religiosidade, abandone a preguiça, decida crescer, decida ser uma bênção. Ser tu uma bênção, seja uma bênção. Deus te chamou para isso, não para viver de aparência, de desculpas religiosas e continuar amarrado na escassez
e continuar amarrado ai, falta tudo, tá faltando, não tem, não dá, não consegue, não flui. A partir de hoje, que você venha abrir sua mente para pensar como Jesus, ter uma mente próspera. Uma mente próspera é uma mente voltada para a generosidade, para a provisão, para abençoar. Decida ser hoje diferente. Faça ofertas poderosas. Abençoe terras férteis. Faça ofertas grandiosas. Abençoe lugares férteis, pessoas férteis. Em nome de Jesus, decida ser uma bênção. Decida ser generoso. Abra sua mente e seu coração para a verdade. Ser bênção dá trabalho. Ser bênção dá pano para manga, como diz os mais antigos. Mas te coloca no centro da vontade de Deus. Quero terminar essa frase. Terminar essa live com essa frase. Sê tu uma bênção. Amém? Eu quero orar por você, 7h05, já passei do meu horário de novo. Quem foi abençoado com essa live? Quem gostou da aula de hoje? Hoje foi uma aula e uma lapada, né? Quem está sendo abençoado? Quero ver quem foi abençoado. Diga, eu fui abençoado. Escreva. Eu fui abençoado. Eu fui um abençoado. Amém? Quero orar com você. Vamos orar? Pai soberano, Pai bendito, eu te louvo. Eu te louvo pela oportunidade de estarmos na sua presença. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Pai, eu te dou graças porque Jesus veio. Que se Jesus não estivesse vindo, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Jesus não estivesse vindo, nenhum de nós estaríamos falando disso aqui. Obrigado, Jesus, por ter vindo, por ter aceito a missão de vir se entregar por nós. Obrigado por ter enviado o teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra que permanece em nós. Obrigado por ter nos escolhido neste tempo para sermos mais do que vencedores, provedores geracionais. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Passa do teu sangue sobre nós, Jesus Cristo. Passa do sangue precioso, o sangue carmesim sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, os teus filhos. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Nos livra, nos dá a sua graça, nos dá um dia de vitória. E que essa palavra que foi liberada seja, Senhor, frutificada, que venha frutificar na vida dos teus filhos, que eles venham, Senhor, a cada dia se lembrar dessa palavra e viver essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro portas dos céus abertas, declaro, Senhor, milagres dos céus, provisões maiores, conexões divinas sobre os seus filhos, e abençoo eles em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Estão liberados, vão em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, amém. Eu agradeço pela companhia e espero você sexta-feira para a última aula da semana. Amém? Deus abençoe.